E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das novidades mais interessantes da Anthropic, uma funcionalidade que promete dar, literalmente, superpoderes para o Claude. O nome da brincadeira? Claude Skills. Bora entender o que é isso? Para explicar a ideia, a Anthropic usou uma analogia que, olha, é genial. Todo mundo lembra daquela cena clássica de Matrix, né? Onde o Neo aprende Kung Fu em questão de segundos. A lógica por trás das skills é exatamente essa. É como se a gente pudesse injetar um conhecimento super especializado direto no cérebro da IA na hora que precisa. Bom, e o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal superpoder. Depois, vamos ver a realidade por trás da mágica e o ingrediente secreto que faz tudo isso funcionar. Aí a gente parte para exemplos práticos, com as skills em ação. E por fim, fechamos com o panorama geral, incluindo como começar a usar e o que isso pode significar para o futuro. Ok, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é esse superpoder? O que são, na prática, as Cloud Skills? Apesar desse nome todo, a definição oficial é bem pé no chão. Uma skill, no fundo, nada mais é do que uma pasta. Isso mesmo, uma pasta. Dentro dela tem instruções, um código que pode ser executado e outros arquivos que o Cloud pode carregar só quando precisa para fazer tarefas bem específicas. Pensa que é como um kit de ferramentas personalizado para IA. E essas pastas especiais têm 4 propriedades bem importantes. Primeiro, elas são combináveis, ou seja, o Claude é inteligente o suficiente para saber quais skills precisa usar juntas para resolver um problema. Elas também são portáteis. Você cria uma vez e pode usar em qualquer lugar. São super eficientes porque só carregam o que é estritamente necessário. E por último, são poderosas, porque podem rodar código de verdade, o que dá resultados muito mais confiáveis do que só gerar texto. Tudo bem, mas aí fica a pergunta, né? Como elas conseguem ser tão eficientes assim? Qual é o segredo técnico que permite que o Cláudio tenha acesso a um monte de habilidades sem sobrecarregar tudo? A mágica tem nome e sobrenome: Progressive Disclosure, ou, em bom português, revelação progressiva. E esse conceito é a chave para entender como a Anthropic está tentando dar a volta em uma das maiores limitações das IAs hoje em dia. Funciona assim, em 3 etapas. Pensa numa cebola que a gente vai descascando. Primeiro, o Cláudio dá uma olhada bem superficial só no nome e na descrição de cada skill disponível. Se ele acha que alguma delas pode ser útil, aí ele vai para a segunda camada. Carrega as instruções principais daquela skill. E só se for realmente necessário para a tarefa, ele mergulha a fundo e carrega os arquivos e códigos específicos que estão lá dentro. E sabe qual o custo inicial para ter uma dessas habilidades à disposição? Cerca de 100 tokens. É muito pouco. Essa eficiência toda é o que dá a impressão de que o Claude tem um contexto quase infinito, porque a maior parte da informação só é carregada quando vai ser usada. Na prática, isso ataca de frente um dos maiores gargalos da tecnologia de IA hoje, que é o tamanho da janela de contexto. Certo, a teoria é fascinante, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Para que serve? Vamos ver as skills em ação. Olha só, empresas gigantes já entraram na dança. A Box, por exemplo, está usando as skills para ensinar o Claude a trabalhar com o conteúdo que está guardado lá. Com isso, quem usa o Box pode, por exemplo, transformar arquivos que estão lá dentro em apresentações de PowerPoint ou planilhas de Excel. Imagina o tempo economizado. O Notion está indo pela mesma linha. Eles dizem que com as skills o Claude passa a trabalhar de um jeito super integrado com a ferramenta. O resultado? As pessoas saem de uma pergunta para uma ação muito mais rápido. E o ponto-chave que eles destacam é menos tempo brigando com o prompt para ter o que se quer. E resultados muito mais previsíveis. Então, o que a gente vê em comum aqui nesses exemplos é a automação de fluxos de trabalho que são complexos e que dependem de arquivos. A grande força das skills, pelo visto, é essa capacidade de manipular planilhas, apresentações, PDFs, imagens, esse tipo de coisa. Para deixar tudo mais palpável, vamos pegar um exemplo bem prático. Pensa em alguém que escreve uma newsletter no Substack e sempre precisa formatar as imagens num tamanho específico, aquele 3x2. É uma tarefa repetitiva, né? Perfeita para a gente automatizar com uma skill. E o mais legal é que criar essa ferramentinha é surpreendentemente simples. Primeiro, a pessoa descreve o objetivo, depois usa uma skill que cria outras skills, pois é, bem meta, para gerar toda a estrutura de pastas e o código Python necessário. Aí é só subir o arquivo .zip que foi gerado para o Cloud. E pronto, a ferramenta está lá, pronta para ser usada sempre que precisar. Ok, parece bem útil.
Então, como é que se faz para começar a usar e qual é a visão geral dessa tecnologia? Para quem quer começar, o caminho é o seguinte: quem usa o Claude pelo site, nos planos pagos, precisa habilitar a execução de código lá nas configurações. Para desenvolvedores, o acesso é via API. No Claude Code, a instalação é via plugins. E para criar uma skill do zero, como a gente viu, existe o Skill Creator, que guia todo o processo de um jeito bem interativo. E uma dúvida que pode aparecer é qual a diferença disso para os MCPs, os Multi-Contributor Prompts. Bom, de forma bem resumida, os MCPs são um jeito mais antigo de dar instruções complexas para o Claude. As skills são bem mais simples, com aquela estrutura de pasta e muito mais eficientes no uso de tokens, perfeitas para tarefas pontuais e reutilizáveis. Já os MCPs são mais complexos e gastam bem mais tokens, mas ainda podem ser úteis para integrações mais profundas. E aqui, um aviso super importante que a própria Anthropic fez questão de reforçar. As skills podem executar código de verdade no sistema. Isso é o que as torna tão poderosas, mas também exige cuidado. A recomendação é bem clara. Só use skills que venham de fontes confiáveis para não ter dor de cabeça com segurança. E tudo isso nos deixa com a baita pergunta no final, né? Será que as LLMs são só uma gambiarra inteligente para as limitações que a gente tem hoje nas janelas de contexto? Ou será que elas são, na verdade, uma primeira olhada no futuro? Um futuro com agentes de IA super especializados, cada um com seu próprio kit de superpoderes? A resposta ainda está sendo escrita.